Porque realmente, para a gente fazer qualquer modificação lá no transformar dados, a gente tem que ter acesso à base de dados, o que você não tem agora, né? Mas beleza, Uhum. É, beleza. Vamos ver como que a gente evoluiu, que isso deixa eu já vai só ser de grande ajuda. fechar aqui a câmera para não ficar pesado. Tá, esse daí seria o geral, né? Isso, geral. Nossa, o geral, acho que você evoluiu É, muito bem no geral. você achou que ficou bom? Muito. Eu nem tava esperando ver ele hoje. É? Ah, É, tá bom. nossa, não, ficou bom demais. Pode falar, pode falar. O que eu ia te falar? Deixa eu lembrar. Assim, é isso também que eu queria te perguntar. As culturas café e só café e algodão, a gente tem um segundo programa que é complementar, né? O SAP ele acaba sendo fiscal e o Agibu, que é um outro programa, ele é um backup, né? Certo. E só que ele foi implantado recentemente, então a gente ainda tem muito trabalho para fazer nele. Ok. Mas ele traz informações que o SAP não traz na parte do café, sabe? E a qualidade, na verdade, eu nem mexi aqui na qualidade, porque a ideia minha, o SAP ele não me traz nada de qualidade, ele só traz o tipo da peneira, mas isso é bem assim, né? Não Superficial. vou dizer que é importante, mas é o mínimo, né, Sim, das sim. informações. Então, aí o que eu queria saber? Se depois aqui eu consigo pôr mais uma base, né? Tipo, vincular duas bases, a estoque geral e a do Agibu aqui dentro para mim trabalhar. Consigo, né? Consegue. Isso não vai ser nenhum problema. Só tem uma questão. Você vai vincular outra base, igual a gente fez quando a gente colocou o estoque geral, né? Daí ficou duas bases, né? Hum? A Ah, questão que você vai ter que pensar as duas bases, se você fizer um filtro, o filtro só vai funcionar na base que aquele filtro está vinculado. uhum, Então vamos supor, numa página, por exemplo, aqui, você vai ter informações que vêm de bases de dados diferentes. Quando você filtrar, ele só vai filtrar a base de dados igual a do filtro. Beleza. uhum, Como que a gente resolve isso? Criando uma relação entre as bases, né? Então a gente vai estar falando o seguinte: olha, essa coluna tem a ver com essa coluna. Quando uhum, a gente cria essa relação entre as bases, o filtro ele vai funcionar para as duas bases, certo? certo. Detalhes. A relação ela tem que ser uma relação boa. Então, o ideal seria uma relação de 1 para 1, ou seja, uma linha numa base é igual a uma linha na outra base. Então, você precisaria de uma certa codificação disso. Talvez se eu fizesse uma base e colocasse as duas informações dentro, talvez, as duas planilhas, vamos supor assim, eu fizesse uma Mas você vai base. unificar essas planilhas com base em quê? Exemplo, aqui no SAP eu tenho o lote armazém, que é uma referência, o lote SAP, que é uma referência, e Certo. tenho o lote Agibu. Aí lá no Agibu eu tenho essa mesma entrada, só que eu tenho informações complementares, se esse lote entrou em guias, Não, valor. perfeito. Mas lá no Agibu você vai ter o mesmo número de lote que no SAP. Uhum, sim, o Então, mesmo, perfeito. Essa é a sua mesmo. vinculação. Ah, tá. Você não vai precisar fazer o que você falou, você manualmente fazer essa vinculação. Não. A gente vai Tá. falar para o Power BI que essa vinculação é feita assim. Isso até é um ponto que a gente não passou pelo curso, que ela seria a parte final lá do avançado. Tá. Se você quiser na sexta-feira, não, na sexta-feira eu não vou poder. Daí a gente pode manter terça-feira que vem, se tiver problema. Se não tiver problema, né? Se tiver problema, não mantém. Que eu vou estar em viagem, vou para minha cidade por conta disso, que eu não vou estar conseguindo. Uhum. Tá, mas retomando. Na terça, se você conseguir trazer essa base de dados do Agibu, a gente faz essa relação, tá? Daí a gente já faz toda essa vinculação de relação.
porque é algo que a gente não viu, né? Seria o detalhe final que falta, eu acredito. Uhum. Beleza. Não, então tá respondido, então a gente consegue estar fazendo essa vinculação, né? Tá, Eu só preciso relacionar uma planilha com a outra para os filtros e gráficos se comunicarem. Se eu não faço essa relação, não vai ficar legal. Tá. Beleza. Dúvidas, vamos lá. Não, eu fiquei com dúvida. Eu mexo que mexo, depois eu ainda fico alinhando esse negócio. Meu Deus do céu. Quanto mais eu mexo, pior é. Eu falo que eu perco mais tempo alinhando do que pensando. Então, assim, eu acho que para uma ideia inicial, né, eu acho que também ficou bom, né? Eu não sabia nada, partimos do zero. Então, hoje eu já tenho liberdade, assim, nossa, já clareou muito a minha ideia. Não é nem um bicho de sete cabeças, claro que é muito raso o meu conhecimento ainda, né? Mas, assim, se eu visse, eu já me interessaria. Como eu te mostrei, os que tem dentro da empresa, eu achei, exceto da soja, que é mais trabalhado, né? Que é aquele que eu te falei, os outros eu achei que o meu tá muito bom perto deles, né? É mais a configuração mesmo, né? Aqui no caso ficou o geral, o do algodão aqui eu mudei o fundo, coloquei umas marcações aqui, né? Tentei fazer diferente para mim começar a visualizar, né? Um referente um ao outro. Eu não consegui lembrar como que eu coloco isso aqui, ó, não certificado. Isso, eu vi que no estoque geral também isso aconteceu, né? Eu não lembrei. Deixa eu ver qual mais soja. A soja ficou mais vago, porque é uma cultura que a gente tem menos ação, ele já entra para sair, então não tem muito o que fazer. Mas assim, deu para mim criar visuais diferentes, né? Sim. Essa qualidade tem alguma coisa? Ah, não, você ainda ia criar, né? Verdade. A qualidade, as maiores informações dela vai vir do outro Do outro sistema. sistema. Perfeito. O que eu fosse colocar aqui, eu estaria repetindo muita coisa do estoque geral, sabe? Sim, eu acho que a gente usou muito bem essa planilha, essa base de dados, para ser sincero. Assim, Aline, primeiro, é óbvio que faltam algumas coisas, mas são coisas que vêm na prática. Então, por exemplo, isso que você comentou que você esqueceu, né? Como que eu coloco em branco ou analisar naquela base ali, naquele que falta. Então, isso a gente vai pegando a prática, então eu não vou precisar ficar relembrando as coisas, né? A gente já viu como faz, mas isso a Sim. gente esquece mesmo se a gente não pratica, isso é normal. Até interessante porque é bem significativo no café, né? A maioria, né? Mas assim, eu não te colocaria, assim, sendo bem honesto assim com você, você não é uma pessoa que sabe o básico. Você já está entrando ali na questão intermediária. O avançado a gente realmente não passou por ele. O avançado a gente vai estar envolvendo em programação e tudo mais, que é aquele último módulo que, para ser bem sincero, você pode ver que eu nem chamo de avançado. Eu chamo de avançando, porque o avançado do Power BI ali, ele é mais programação do que análise de dados. Né? Tá. É mais por trás mesmo Muito por dos trás. dados. Muito por trás. Eu creio assim, a nossa meta, nosso objetivo a gente bateu, que é chegar nesse intermediário que a gente está aqui agora. Certo. Eu tô falando isso porque às vezes você vai se colocando para baixo e não vê o que a gente cresceu. Óbvio que a gente não sabe tudo, que não vai ter essa facilidade de você pegar e já fazer logo de cara. Tudo isso é um processo que você vai tendo. Por isso que é importante a gente praticar muito. Tá? Tá. Então a prática é o que vai estar te guiando, que vai estar fazendo você desenvolver dashes melhores. O que eu diria aqui para você aqui agora? A gente tem que fazer essa modificação do em branco. A gente tem que colocar essa relação do analisar. Só que hoje a gente não consegue fazer, né, por conta da base de dados. Vai lá no estoque geral, fazendo favor. Eu acho que ele está muito limpo, para ser sincero. Mas no gráfico de coluna,
a forma que o número está disponível está meio esquisita. Não me agrada. Ali em rótulo de dados. No visual mesmo. Dá uma olhada. Tá muito grande, né? Tem muitas casas. Se tivesse um ponto ali, já seria bom. Essas casas a gente arruma colocando milhares, né? Ou, nesse caso, milhões, né? Porque tá tudo em milhão aí. Aí talvez... Eu colocaria milhão e aumentaria uma casa decimal. Mas, lembra aquilo que a gente sempre fala? Depende muito de quem vai ler. Então, se quem vai ler, isso vai ser uma dificuldade, então eu não coloco milhão, eu deixo da forma que estava. Tá? Vai ali na minha... Tá vendo ali no canto direito, dados? Desce ali a barrinha para mim, por favor. No canto direito? Na base de dados mesmo. Na base de dados. Isso, desce. Ah, não, olha. Ele tá ali em clica aí, por favor, em total. Não. Vai ali na guia superior. Tá vendo ali formato que tá geral? Clica aí, por favor. Decimal? Coloca decimal. Vamos ver se tem alguma modificação colocando a pontuação. Perdão, tira o mouse dele, por favor, só para eu... Posiciona o mouse em cima daquela vírgula. Aqui mesmo? Ah, tá aqui? Isso aí. Perfeito, pode clicar. Tá vendo? Ele vai ser exibir número com marcadores. Agora vamos desfazer o que a gente fez. Então, em vez da gente exibir em milhão, coloca nenhum. Olha, deu uma melhorada porque ele colocou pontos, tá vendo? Só de colocar ponto já melhora. Eu deixaria em milhão. Mas se a leitura, para quem for ler, facilita em pontos, deixaria assim. Eu tô sendo bem chato mesmo, porque não tem nenhum defeito grande. Sendo assim, bem sincero, tô procurando defeito. Tá? Mas a questão da visualização é muito importante. E isso a gente vai estar encontrando no gráfico de pizza, por exemplo. Eu tenho muitas cores e esses pequenininhos ficou tudo grudado ali. Para mim não faz diferença, para ser sincero, porque eu não consigo ler de qualquer forma. Né? Então, vamos ali em rótulo. Ó. Tá vendo ali em rótulo de dados? Que tá ali, ó, preferir fora. Aqui? Preferir fora? Coloca externa. Olha lá. O preferir significa o seguinte. Se couber fora do gráfico, eu coloco fora, senão eu coloco dentro. Se eu ponho externa, obrigatoriamente eu vou colocar fora. Como esses 3 números aí não cabem fora, ele omitiu. Certo. Ao meu ver, é isso. Porque os outros são muito pequenos. Ele não vai ser um problema para mim. Então, no caso, eu deixaria assim, mas também vai de você. Né? A questão das sombras, que eu vi que você estava colocando nos cartões e no filtro, a gente tem que tomar um cuidado muito interessante. Tá vendo ali o filtro depósito, origem, descrição do depósito? A sombra do filtro depósito, origem está caindo em cima do depósito. E isso, em termos de visualização, fica meio esquisito. Então, obviamente, você pode fazer isso que você está fazendo, né? Melhor dimensionar. Ou você pode tirar a sombra dos filtros. Tá? Vai do que você prefere mesmo. Não tem certo e errado. É só ter esse cuidado mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver um 100. Na verdade, não dá muita diferença, né? Não, só quando eles estão sobrepostos. Que daí você consegue visualizar que a sombra está sobreposta. Né? Só eu. Peraí. Mas assim, de novo, é aquela questão minha, né? De visualização que eu acabo pegando bastante nesses pontos.
Como é que é? Eles estão com sombra, esse primeiro não Esse tá, né? primeiro não tá. Você tem que clicar em cima do título. Ah, Isso, do daí no tipo. título. Aí, você vê que saiu um negocinho de nada. Mas se É, ele se sobrepõe, essas. começa a ficar esquisito a leitura, né? Dos cartões eu acho muito bom. Dos cartões, por mim, eu deixo mesmo. Deixa Mas, eu sendo, pensar. mas assim, Aline, eu acho que é um projeto inicial para você colocar em prática, já Uhum, concluído na realidade. Eu acho que o projeto já está concluído, ele já serve para estar funcionando. A uhum, gente já criou a pasta dele, né? Então, a pasta de origem da base de dados. Então, só lembrando, como que eu faço essa atualização dos dados? Eu baixo a planilha, coloco na pasta e atualizo. E uhum. isso, na terça-feira, a gente faz também. Tá. Então, eu acredito que hoje, por conta dessa limitação, não vai ter muito que a gente vai fazer. Uhum. Mas eu acho que ele está concluído. O que vocês precisam é isso. Eu do meu lado aqui, dentro do meu departamento, o que eu preciso é isso. Eu consigo visualizar um pouco melhor do que Que hoje, né? hoje. Do que as informações que a gente trabalha. É as mesmas informações, mas no caso é as mesmas, mas ao mesmo tempo traz mais, né? Mais visual. Sim. É isso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Na Ah, terça, pode falar. outra pergunta. Acho que você já passou por aulas assim, mas é como se diz, aí na correria do dia a dia, eu falo que cada hora é um turno. Uma hora é o turno do serviço, depois o turno da casa, É, não, e aí vai. fica em paz. Mas, claro, tem ideia, interesse em voltar, ver as aulas gravadas, sempre que precisar, né? Aí, esse dia eu tava mexendo, no dia que eu tava mexendo, deixa eu ver se foi no do café, foi no do café. Esses valores aqui ficou todos iguais, sabe? Ficou todos iguais aqui a barrinha da. Ah, sim, o tamanho, né? A altura. Aí como que eu mudo aqui? Eu mudo no eixo Y, como que eu diminuo essa distância aqui? Ah, sim, sim, sim. Vamos lá em visual. Controle deslizante. Isso pode ativar ele. Perfeito. O que que acontece, Aline? Esses números que ficou parecido é porque eles são muito pequenos comparado aos outros, né? Uhum. Quando eu coloco esse controle deslizante, ele aparece essa barrinha no canto. Aí vai lá na bolinha de cima e desce ela. Você vai mudar o parâmetro do Ah, eixo. tá. Por que que eu acho interessante o controle deslizante? Porque qualquer outra coisa que a gente fizer, a gente vai estar fixando o meu limite do eixo Y muito baixo. Uhum. Então, para que esses outros depósitos estejam mais evidentes, por exemplo, ó, o maior ali é 416. Eu teria que deixar em 450 para ficar evidente, Uhum. né? O que os outros ia ficar ruim. Então, por exemplo, sobe ali no visualizar, por favor. Eixo Y, perdão. Ó, máximo, põe 450. Aqui? Isso. Ai, 450. Ó, Ah, tá. resolveu. Só que piorou os começos, Uhum. né? Então não resolveu o problema. Tá. Então pode apagar, deixa no alto. Pode só apagar esse 450. Isso. E daí eu deixaria dessa forma, porque fica a visualização correta. E Uhum. se você quiser visualizar melhor aqueles outros, você mexe nesse controle. Tá. Outra pergunta. Pode falar. É, existe a possibilidade, no caso aqui tá de 20 em 20. Isso. Existe alguma ferramenta, algum ícone que, vamos supor, eu coloco de 10 em 10, de 15 em 15? Isso é mudável? Olha, que eu saiba não. Que eu saiba não. Mas assim, eu Esses posso tentar pesquisar intervalos. para você. Tá. Porque é Uhum, algo que me parece que pode ser possível, né? uhum. Tá bom. Mas assim, Apesar não que, como conheço você por mim falou, não. aqui não vai mudar, né? Não, Não, nada não. vai mudar, porque aqui já é 3.200. Então, mesmo que eu coloque de 5, eu não vou pôr de 1.000 em 1.000, que vai ficar muito grande. É. Não. Em termos de visualização,
a diferença, vamos supor, é ali, ó. Isso, tá vendo agora? Peraí, Uhum. sobe um pouquinho. Aí, tá bom. Aí você tá vendo, você consegue ver, por exemplo, de 5 em 5, que o segundo ele tá próximo do 15, o terceiro tá próximo de 10, Uhum. né? E o quarto tá próximo de 5.000. Coisa que estende fazendo favor até o fim. Coisa que assim, pra mim, eu não consigo ver nada. Pra mim, o segundo e o terceiro tá abaixo de 20, Uhum. né? Então facilita nesse sentido, mas em termos práticos de análise não muda em nada. Tá. Beleza. Eu Uhum. anotei aqui que isso me parece que pode ser alterado, mas assim, não Uhum. conheço. Não conheço mesmo. Mas eu acho que esse controle já dá uma visualização interessante, né? Só tem que Sim, ter essa essa, noção que eu estou modificando o eixo. tá, essa escala logaritmo aqui, Então, ela deu uma que variada, você o que que colocou é? aí, né? Você pôs ela aí, né? Uhum. A escala logarítmica, ela vai estar colocando todos os valores sobre log. Bom, é difícil explicar log. Ele vai estar, digamos, relativizando tudo em uma escala de 0 a 1, dado, estou falando que ele raciocina, tá? Uhum. E quando ele coloca numa escala logarítmica, meio que ele normaliza todos os dados. Eu, sendo bem sincero, em termos de gráfico, eu não gosto. Por quê? Olha aquele poly AG limitada, que é o penúltimo. Uhum. É 0,83. Certo. Ele está muito próximo do que é 11. Sim. Só que ele é muito longe do 11. Uhum. Né? Então você vai ter o 0,23, como ele é o menor, ele está quase zerado. O maior ele é o número 1. E os outros ele está relativizando com uma escala logarítmica. Certo. Eu não consigo ver uma aplicação prática num mundo mais operacional, um mundo mais profissional, assim, prático, da escala logarítmica. Eu Uhum. só vejo uma aplicação na área mais probabilística. Porque ele mais dificulta ver do que facilita, né? Em questão, assim, de barras, mas olha pra você ver, igual como você falou, 196 Nossa, para tá 416 é quase uma na mesma diferença coisa. gigante, mas você olhando está muito próximo, Exato. Eu né? falo que ele dificulta nesse sentido. Eu vejo, mas eu não consigo Pode, ver. Eu não ele entendo. pode distorcer a informação, Distorce né? totalmente. Uhum. E assim, tenha certeza que isso é muito usado para fazer justamente a distorção de muito, muito gráfico que a gente vê. Uhum. Inverter o intervalo é interessante também. Coloca aí para você ver. Ele faz a Hum, parte de cima. Obviamente que é mais visual e se eu quero animar o leitor do mostrar, meu gráfico, eu vou deixar subindo, não vou deixar caindo, né? até mesmo que você está falando você quer mostrar a quantidade maior, ele está invertido, Exato, exato, né? exato. Mas tudo é a mensagem que você quer Mas, passar, né? tá. Beleza. Ah, tá, mais alguma dúvida? Deixa eu passar por ele aqui. Então, eu acho que fica legal manter esse controle deslizante, fica até Gostei. bonitinho, Gostei né? também. Deixa eu ver aqui no algodão. Né? Isso daí é a mesma coisa, se você quiser fazer no controle Aqui no. deslizante. Aí, né, Aqui? coloca tudo pra fora. Eu gosto tudo pra fora do gráfico de pizza. Mas o controle deslizante, se você quiser. Eu acho que não precisa ter legenda. Não? Eu acho que não. Vai lá no rótulo de dados e coloca externo. Tá vendo ali, ó? É rótulo de dados. Tá interno, coloca externo. Ó, ele já mostra, né? Esse daí. Controle deslizante. Eu gostei muito do controle deslizante nessa situação. Deixa eu ver. A soja tem pouca coisa. Uma coisa que me incomodou agora que você colocou aí de novo. Tudo tá no quadrado preto, menos a tabela. Eu não consegui. Parece que eu não consegui colocar. Eita, então temos um Vamos ponto lá aqui. com ela aí. Vamos lá então no visual.
Grade? Põe grade, mas não é grade não, mas só pra gente conferir. Eu mexi num Borda tanto lá de coisa embaixo. aqui. Isso. Seleciona todas as bordas. Superior. Não, isso. Superior, Ah, inferior, esquerda e tá. direita. Ah, eu Não, fiquei já achando ficou que horrível já. Peraí. é, Então, não, ó. O que que não é porque acontece? aqui tá com 3? Não? Não, aqui embaixo tá com 3, tá com 4, ó. A Ah, tá, largura aí embaixo. largura. Mas por que acontece? Ele colocou a borda nos componentes da tabela, não na Uhum, tabela. Repare que ele não tem borda direita. Por quê? Porque ele vai estar lá no final do meu dado. uhum. Então, pode tirar todas essas bordas. Clica ali na seção. Isso, onde está Seção. todos, né? Ah, tá. Ó, tá vendo? Ele vai colocando por categoria. Então, ele põe no cabeçalho, na valor e no total. Então, não Isso. é aí, não. Vamos lá em geral. Efeitos. Tela de fundo, fronteira visual, sombra. Põe fronteira visual. Pode ativar. Aí, aumenta a largura. Ah, sim. Engana. Pode clicar fora. Na prática, não É. necessariamente a fronteira visual ela não é uma borda. Mas Uhum. nesse caso, ela se passa por tal, né? Padronizou, né? Ficou igual Padronizou. aos outros. Porque o que Uhum. estava acontecendo? Todo mundo estava gritando e a É, tabela e estava ele em estava silêncio, fora. Uhum. né? É. Beleza. Não sei se você vai querer colocar o controle deslizante aí. Vamos. Lá em visual. Eu ainda confundo ainda. Mas essa questão é a prática. Tá. Não é. Porque você sabe o que você quer. Você só tem que começar a lembrar e associando uma coisa a outra, né? Mas isso é Uhum. prática, isso é prática. Ok. Os filtros eu não acho que precisa deixar ele grande assim, tá? Não? Eu acho que não. Não. Pode deixar ele bem ocupando o espaço dele mesmo. Isso. Bem simples. Vai sobrar um espaço em branco, mas depois a gente pensa, ou senão a gente deixa em branco a princípio mesmo, tá? Uhum. O espaço em branco ele não é um problema, ele é uma oportunidade, né? Então, Ah, quando a gente vê um tá. espaço em branco, a gente fala, nossa, eu poderia pôr alguma coisa aqui. Se não tem nada que agregue, então eu não vou pôr, Uhum. tá? Você pôs um em cima do outro, isso. Eu tô querendo olhar um pouco o tamanho, Ah, tá. tá Tá. muito. Mas é isso, assim, no geral, né? Oh. Uma coisa que eu faço, quer ver, ó, tá vendo? Quando você posiciona, ele aparece essa linha vermelha, tá vendo? Uhum. Então, no canto esquerdo ele grudou. Agora pega no canto direito, para você mudar o tamanho no canto direito, na alça ali mesmo, de mudar de tamanho. Que? Na de baixo, ali no meio. Tá vendo ali, ó? Tem um. Essa? Não, Esse aqui? pode ir ali mesmo, onde você tava. No WhatsApp? Isso. Tem essas alças aí no canto, certo? Para Sim. você Aham. redirecionar. Eu quero que você pega a alça da direita. À direita. Isso. Vai mudando o tamanho. Pode diminuir. Ó, tá vendo? Uhum. Então ele já está certo à esquerda e agora você está ajustando à direita. E isso vai fazer com que ele fique do mesmo tamanho. Quando ficar vermelho, você solta. Pode soltar. Aí, Ah, tá. entendeu? Isso Uhum. você ajustou a de baixo com base nessa daí. Hum. Então você ajusta todas as outras com base. Tem que ajustar tudo com base na mesma, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, como você ajustou o depósito origem com base no centro, o lote SAP ficou errado. Então tem que, geralmente, é melhor eu me basear na primeira, ou É não? melhor você se basear naquela que você mais gostou. Né? Aí, perfeito. Ajusta. É de baixo novamente.
Isso, ó, tá vendo? Novamente. Isso. Aí o que você estava tentando ajustar na altura, o que eu costumo fazer? Eu pego o filtro e movo pro lado, não em cima. Ah, tá. Aí, centralizei em cima, solta. Uhum. Agora eu ajusto embaixo. Ah, eu ficava tentando enxergar de Aí, ó, cima. perfeito. Aí, tá vendo? Usa sempre essas linhas guias. Isso daí é fundamental pra gente. Agora ele já tá totalmente do mesmo tamanho. Ah, tá. Eu ficava tentando enxergar o tamanho do de baixo. Não, é chatinho mesmo isso, né? Pelo menos assim você garante que eles vão estar do mesmo tamanho. Uhum. Beleza. Beleza? Daí isso você pode fazer para todos É, os outros, depois eu né? Para vou. você dar uma revisada. Eu tentei ficar preenchendo os espaços aqui, né? Não, Mas mas é você bom. É falou. bom preencher os espaços. Uhum, Mas não é interessante preencher o espaço com um espaço mais bonito, uhum, né? Que é o que estava acontecendo na soja. Tinha um espaço em branco no filtro. Então você uhum. estava preenchendo espaço vazio com outro espaço vazio. Entendi. Tá. Mas no geral, de verdade, Aline, eu acho que ele já tá usual. Daí o que eu ia te falar? Faz, né, óbvio, né? Você sempre que você olhar, você vai ter coisa para fazer. Uhum, Mas não tente fazer algo perfeito a princípio. Eu acho que você já tem algo usual. E semana que vem a gente vai fazer essa atualização da base, que seria aplicar uma base atualizada. Como que você vai fazer essa atualização? uhum. Que é o que a gente iria estar trabalhando hoje. E a gente vai estar colocando a nova base do Agibu e fazer essa relação entre as planilhas. Tá. A partir de terça-feira, o Dash já está finalizado. Uhum, Aí o que a gente tem que fazer? Está finalizado essa parte do SAP, né? uhum, Obviamente que tendo a base do Agibu vinculada, você vai poder agora expandir para a qualidade. uhum, Mas eu não. O que eu faria, né? A gente faz essa vinculação da base, eu te mostro como que a gente vai fazer essa atualização, mas a partir da terça-feira que vem, a gente vai duplicar esse dash, uhum, vai em um dash você vai continuar a edição, no outro dash você vai apagar essa página de qualidade uhum. e vamos tentar colocar em prática Tá. para funcionar. Por Uhum, quê? Quando ela estiver em prática, Aline, vai aparecer um monte de sugestão, vai aparecer um monte de crítica, e isso é o que vai servir para você melhorar. certo. Óbvio, você vai ter que filtrar muito, porque vai ter gente que vai reclamar coisa nada a ver. Mas que é o que mais vai acontecer. Mas às vezes a pessoa fala: "Nossa, ficou muito boa, ficou muito bom a base, mas se tivesse isso seria melhor". Então Uhum, você já sabe que você vai melhorar nisso, uhum, né? Quem vai te dar o próximo passo agora é o usuário, certo. porque é ele que sabe o que ele precisa. Claro que você também é uma usuária, mas o seu olhar hoje está enviesado. Uhum, Você fez com base no que você acha que é bom. Se você revisar isso, você vai falar: não, tá bom, tá bom, tá bom. Você precisa agora de outros olhares práticos, né? Outra uhum. coisa que a gente vai fazer semana que vem seria esses espaços em brancos aí no gráfico, né? Esses espaços em branco, você fala? No gráfico de pizza, né? Que a gente tem que renomear. Ah, tá, sim. Então, eu acho, não sei se semana que vem, porque aqui, ó, esse em branco aqui nada mais é do que um erro que eu tô dentro do relatório SAP que não tá trazendo a informação, então já tá tratando, né? TI já tá tratando. Então, se já estiver funcionando, aí eu já consigo Atualizar. também atualizar. Perfeito. Ou também extrair uma base nova, né? Junto com a Gibu e montar, duplicar não, montar de novo esse dash, né?
Tá? Porque o Agibu teria a informação correta. O Agibu, ele só trabalha com café e algodão. Tá. A soja, a soja é um outro sistema, só que eu não tenho acesso. A nossa visão da soja no estoque é bem limitada. Certo. Aí eu vincularia o Agibu, sim, só nessas duas culturas, né? Mas o ele SAP vai... teria a correta. Sim. Ah, entendi. Não, mas isso daí a gente pode fazer no próprio Power BI. Então, quando a gente for fazer a vinculação da base, ao invés da gente substituir esse em branco por, sei lá, analisar, erro, revisar, a gente substitui o branco por algo lá da base do Agibu. Entende? Que isso é vincular as bases. Eu estou Certo. comunicando duas bases distintas para me trazer um resultado único. Isso, acho que isso Né? que eu preciso. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que no geral é isso, Aline. Bom. Acho que hoje assim não vai ter muito mais para onde a gente correr. Mas na terça-feira eu já coloquei então essas 3 coisas para a gente resolver. Tá? Que é já basicamente a finalização. A atualização da base ela já está funcionando. Só que como você não tem a base original, como baixar, né, essa base, e você não tem a origem do dado, a gente não vai estar conseguindo fazer. A relação das planilhas foi essa questão que você me trouxe hoje, que a gente vai resolver então com a vinculação, e os espaços em brancos que vai estar relacionado a essa relação entre as planilhas. Tá. Aí também eu queria. Aí o que acontece? Você já me explicou, né? Tem que criar a base, sempre salvar lá dentro da base para poder atualizar. Isso. E aí, depois eu quero que você, né, me mostre, quando a gente finalizar assim, de fato, para mim poder levar isso, né? Apresentar. É um link que eu vou fornecer. Aí vai Como que ter eu posso... algumas formas que a gente pode estar disponibilizando. Tá. O link é aquele publicar que está ali em cima no compartilhar. Essa publicação ela vai ser mais eficiente pelo Power BI pago. Eu acredito que a sua empresa já tenha. Né, que vocês já usam do Power BI, então isso já esteja vinculado. Aí isso daí seria levar uma proposta dessa vinculação. E daí você leva da forma que está agora, com o Power BI Desktop. Tá? Caso tenha algum tipo de resistência, a gente pode tentar por meio da conta gratuita fazer isso. Só que a conta gratuita não compartilha link, por exemplo, que não seria útil. Né? Então a gente começaria com esse dashboard em desktop. Não é um problema isso. Quando você fala em desktop, como... É isso que você está mexendo. Então, do Mas computador. aí... Só que daí o que a gente vai ter que fazer? Bloquear as edições, né? Certo. Isso também, isso que eu ia te perguntar também, então, como... A gente bloqueia as edições. Aí, no caso, exemplo, eu quero compartilhar esse meu Power BI, né? Isso. Aí, como que eu compartilhei no desktop? Na página do SharePoint? Pode ser. Só que isso. E daí a gente vai entrar em... Essa questão do usual é bem interessante. Tá. Você vai compartilhar, beleza. A pessoa vai abrir igual você está aberto agora. Igualzinho. Porque aqui eu abri pelo meu e-mail. Não, perfeito. Igualzinho você está aberto. Porque você só abriu e você não vai poder atualizar. A pessoa só vai poder atualizar, Aline, se ela tiver acesso à pasta de origem do dado. Então, por exemplo, a pasta de origem do dado está salva na sua pasta do servidor? Acho que sim. Do servidor. Então, só que nem todos têm acesso à sua pasta do servidor. Eu imagino que apenas você ou, sei lá, 2, 3 pessoas. Então, isso é um problema. Então, a pasta de origem do dado, ela tem que ficar num lugar mais acessível. Entende? Mas isso é uma discussão. Isso é uma discussão que primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte: apresentar isso de forma a viabilizar a sua utilidade. Né? E daí, tendo aceitação, principalmente dos gestores, é colocar em prática. E daí a gente muda de lugar a base de dados
E daí eu te mostro como é que faz isso, tá? Tá. A gente muda de lugar da base de dados e compartilha. Se tiver permissão, a gente publica já no online, ou se não, a gente compartilha esse daí que você está utilizando em desktop. Eu acredito que. Ah, é que eu não vou conseguir, porque eu tô no outro Note. Mas eu acredito que deva ser não publicar online, porque o da soja, pelo que eu sei, né? O, o, o rapaz lá, não sei se é isso mesmo, que ele importa num primeiro horário, né? Atualiza. Porque é sempre D-1, então ele trabalha com as informações de faturamento de ontem, do fechamento de ontem. Hoje, pessoal, todo mundo visualiza o Power BI, aplica filtros e tudo mais, ninguém altera. E é um link, né? Isso, é o publicado. Então, eu acredito que ele não deve estar usando o dele pago para a empresa deve ter, né? Não, com toda certeza tem. Eu Tá. coloquei essa questão porque vai que, né? Mas com Sim, toda certeza a empresa tem. tá. Não, beleza. Mas Então, então na ficamos com essas terça que vem, pendências. né? Terça que vem, dia Tá. 24, né? Se eu não estiver errado. Eu gravei a nossa aula de hoje. Você quer que eu publique ou não? Sim, quero. Publica? Beleza, vou publicar já. Dia O que 24, eu ia isso te mesmo. falar, não? Dia 24. Se Você você só tem esse quiser, das 9, né? Você não tem mais cedo, não, né? isso que eu ia te falar. A partir de agora eu Né? tenho. Ah, Eu tá. tenho. Na verdade, agora eu tô bem disponível, pra ser sincero. Uhum. Liberou meus horários. Se você quiser, a gente pode ir mais cedo. Tá bom, porque na terça eu trabalho no escritório e não sei se você tiver disponibilidade 7 ou 7h30 ou 8, Pode que ser. aí eu Pra tô você seria melhor que horário? aproveito mais. Pode ser Eu posso 7, 7, 7h30 ou 8, tá? pode ser 7h30, que aí eu já consegui chegar em casa, fazer alguma coisa e ainda acabo cedo a aula ainda. Perfeito. Então, 7h30 na terça. Terça, 7h30. Muito obrigado, viu, Tá? Aline? Obrigada, eu. Até mais. Bom Tchau, tchau. feriado para você. Tô Tchau, bem tchau. feliz, você viu? Tá tendo bons resultados. Tá bom. Obrigada, viu? Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom feriado. Você também.